Bom dia, quinto ano. Hoje estamos terminando mais uma semana das nossas atividades presenciais e remotas, certo? E hoje, a nossa aula de geografia, então nós vamos dar continuidade ao conteúdo referente à região sul. Porque a gente sabe que das regiões nós estudamos vários aspectos, né? Então vocês vão precisar do livrinho, tá? E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos dessa região, como por exemplo o clima e a vegetação. São duas coisas que nós vamos estudar sobre esse conteúdo, tá? A gente viu que a região sul ela é a menor região em extensão do nosso país. Nós também vimos que é uma região que possui apenas 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós também vimos que é a região mais fria do país, né? Ela tem um clima bem diferente das outras regiões, porque ela se localiza na zona temperada do nosso planeta. Então faz com que ocorram, aqueles fenômenos da neve, né? Então lá inclusive tem algumas cidades que, por ter esse clima diferenciado, são cidades inclusive turísticas, né? Os turistas eles vão até lá para poder apreciar, essa diferença, essa beleza que existe lá, tá? E sobre o clima, lá as temperaturas elas são negativas, ou seja, são temperaturas que inclusive chegam a dar, abaixo de 0, tá? Então aqui no Nordeste nós já temos um clima diferente, porque aqui nós temos muito a questão do calor, então lá as pessoas utilizam muito roupas, para poder se agasalhar, luvas também, porque o clima da região sul é o clima subtropical, já que ela se localiza, essa região se localiza na zona temperada do nosso planeta, certo? E lá, o frio, como é muito, lá também tem a questão dos vendavais, as ventanias muito fortes, que fazem com que essa região, além da neve, ela ainda seja mais fria, certo? E tem no segundo parágrafo da página 115, tá? Página 115, nós temos falando, assim: as chuvas em quase toda a região distribuem-se com relativa regularidade pelo ano inteiro, mas podem se encontrar também características de tropicalidades nas baixadas litorâneas do Paraná e de Santa Catarina, onde as médias térmicas são superiores a 20 graus e as chuvas caem principalmente no verão, certo? Aqui no Nordeste é um pouco difícil, essa questão da chuva é um pouco mais difícil, mas lá chove em várias épocas do ano, certo? Inclusive, lá no último parágrafo vocês têm assim: os ventos também afetam as temperaturas. No verão sopram os ventos alísios, vindos do sudeste, que, por serem quentes e úmidos, provocam altas temperaturas, seguidas de fortes chuvas. No inverno, as frentes frias são geralmente seguidas de massas de ar vindas do Polo Sul e trazem um vento frio chamado de minuano ou pampeiro, certo? Já na página 116, nós temos falando sobre a vegetação. E essa região, ela tem uma floresta, não sei se vocês já ouviram falar, porque aqui no Brasil, geralmente, quando a gente fala em floresta, as pessoas se lembram logo da Amazônia, Mas nessa região tem uma floresta, que é chamada de Mata das Araucárias ou Mata dos Pinhais, tá? Esses dois nomes servem para essa mata. E se vocês observarem na página 116, vocês estão vendo
a imagem desses pinheiros, certo? Por isso que ela é chamada também de pinhais. E vocês estão vendo que ele só tem folhas, né, na parte superior. Lá também é cultivado muito na região sul a erva mate. A erva mate é utilizada para fazer o chimarrão, que é uma bebida típica da região sul, né? Já lá que tem aquele clima frio que nós acabamos de ver, certo? Então, vocês também têm, né? Vocês têm agora a página 117, que nós vamos responder, tá certo? Com algumas das informações que nós vimos agora. Então, classe, página 117, tá? E o que é que nós temos no primeiro quesito? Temos assim: encontre a palavra oculta riscando as letras M e N e descubra o clima que predomina na região sul. Inclusive, ainda agora eu falei o nome desse clima, certo? Então, você vai riscar desse retângulo que vocês estão vendo aí, vocês vão riscar todas as letras M e N, e as letras que vão sobrar vão formar o nome desse clima, que é o clima subtropical. Certo? Que é para vocês escreverem nesse retângulo do primeiro quesito, certo? No segundo, nós temos em que área a região sul apresenta o clima tipicamente frio, né? Ou seja, onde aquele clima ele é mais frio. São nas serras gaúchas, certo? Nas serras gaúchas, certo? Então, a gente sabe que é uma região fria, mas as serras, por serem lugares altos, então fazem com que esse clima ele seja muito mais frio, certo? No terceiro quesito, né, vocês lembrando que vocês podem pausar o vídeo para poderem ir escrevendo, tá certo? Porque na aula gravada a gente não pode deixar o vídeo correndo, tá? No terceiro, vocês têm assim: na imagem, identificamos o pinheiro, a árvore típica da região sul. Agora, responda ao que se pede, né? Vocês estão vendo essa imagem, esses pinheiros, né, que só tem as folhas na parte superior, ou seja, na parte de cima, tá? Então, agora, nós vamos responder de acordo com essa imagem, né? Então, terceiro, letra A. O pinheiro é típico de que mata? Então, é da mata das araucárias, que era aquela mata que eu tinha falado no início do vídeo, ou mata dos pinhais? Ó, mata das araucárias ou mata dos pinhais. Certo? Que assim como é conhecida essa mata que tem essa vegetação, nesses pinheiros que são típicos dessa região, certo? Na letra B, porque grande parte dessa mata foi devastada. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos esse problema da devastação das matas, né? Então, vocês podem colocar: devido à prática da agricultura
devido à prática da agricultura e da extração de madeira. E da extração de madeira. Isso acontece, né, porque as pessoas lá, elas têm lá tem muitos imigrantes que vêm, né, que são descendentes de pessoas, né, de outros lugares, e eles têm a cultura de utilizar muita madeira para poder construir algumas casas. Se você colocar no YouTube, se você for procurar essa questão de casas da região sul, né, então estilos das residências da região sul, vocês vão ver que são bem diferentes, né? A construção é bem diferente das nossas, certo? Então lá eles têm muito essa cultura de utilizar a madeira também na construção das casas, certo? Então vocês podem escrever, tá? Quando vocês podem pausar o vídeo para escrever. Quando vocês terminarem, aí nós vamos passar para a página seguinte, e nós vamos falar sobre a economia dessa região, certo? Agora nós vamos falar sobre as páginas 118 e 119, certo? Então nós vamos falar sobre a economia. Quando a gente fala da economia de algum lugar, a gente fala da geração de renda, né, das atividades que geram renda, né, geram empregos para a população, gera o desenvolvimento de uma determinada região, né, de um determinado lugar. Então vocês têm aí os exemplos dos extrativismos. Quando a gente fala a palavra extrativismo, é o que? É retirar algo da natureza, é extrair algo da natureza. E nós temos 3 tipos de extrativismos. Temos o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral, certo? O extrativismo animal, o que envolve geralmente é a caça, a pesca, né, a retirada do animal da natureza ou de alguns elementos, né, que esses animais produzem, tá? E vocês têm, né, lá nessa região, a pesca no litoral é uma dessas atividades principais referentes ao extrativismo animal na região, tá? Já na parte do extrativismo mineral, gostaria que vocês acompanhassem, é o terceiro parágrafo da página 118, e nós temos assim: extrativismo mineral tem como destaque a produção de cobre e chumbo, porém o mais explorado na região sul é o carvão, que é usado na obtenção de energia para a fabricação de aço. É em Santa Catarina onde encontramos as maiores reservas de carvão do país. No Paraná encontra-se um mineral chamado xisto betuminoso, que é usado como combustível e no futuro poderá substituir o petróleo, além de todos os já citados. Também encontramos o ferro, mármore, cristal de rocha e água mineral, que são extraídos para abastecimento da própria região, de outras regiões do país também e também do exterior, certo? Então, lá, o mineral mais explorado é o carvão. Os minérios, né, os minerais, eles são retirados do subsolo, tá? Então, lá tem esse xisto betuminoso, né, que é uma promessa, né, uma ideia de no futuro substituir o petróleo. A gente sabe que o petróleo ele serve como matéria-prima na fabricação de vários produtos, né, de combustíveis também, inclusive do plástico, né, que é algo tão utilizado por nós, certo? Lá na página 119, vocês têm o extrativismo vegetal. Quando a gente fala a palavra vegetal, a gente se refere às plantas. E nessa região ocorre muito esse
esse tipo de extrativismo vegetal por conta dessa mata que nós falamos ainda há pouco, né? Mata das araucárias ou mata dos pinhais. As pessoas lá retiram muita madeira dessa mata, né? E também retiram, né, muito a questão da erva mate, para poder produzir a bebida, né, que nós falamos, o chimarrão, certo? Nessa região, a principal atividade econômica é a agricultura. Quando a gente fala em agricultura, é o quê? É a plantação, né, o cultivo da terra, o preparo da terra, certo? Então, são essas as principais atividades. E a pecuária, lá na região sul, ela também é bem desenvolvida, certo? E lá também tem o rebanho lá que existe em maior quantidade, é o rebanho bovino, ou seja, é a criação de bois, de vacas, né? Também geram renda para a região. Na parte da agricultura, nós também temos, só para falar rapidamente, outros produtos, né, além do cultivo da erva mate, né, nós temos o trigo, o cultivo da soja, do café, do fumo, da uva, do algodão e do milho, tá? E a uva, lá ela consegue se reproduzir bem justamente por conta do clima, porque a agricultura de um lugar depende do clima. Tem algumas plantas que, se você for plantar num local seco, ela não vai brotar. Como algumas plantações, elas vão se dar muito bem em lugares frios, como vice-versa, certo? Então agora, vocês têm lá na página, as páginas 120 e 121, certo? Vocês têm falando sobre, ainda é a continuação da parte da economia, mas vocês têm falando sobre a indústria e transporte. E uma característica importante dessa região, né, ela é desenvolvida economicamente também porque nessa região foi uma das regiões que tiveram as primeiras indústrias brasileiras, tá? Num determinado tempo, a gente não tinha indústrias. Depois da Revolução Industrial, as pessoas, né, começaram a produzir as coisas não mais de forma manufaturada, porque manufaturada era o quê? Produtos feitos com as mãos. Elas começaram a perceber, né, que elas poderiam aumentar a produção se criassem máquinas, poderiam facilitar a vida delas. Teve a criação de máquinas, facilitou em alguns aspectos, né, porque acelerou a produção, mas prejudicou o meio ambiente, né, porque a gente sabe que as máquinas soltam fumaça, utilizam também combustíveis, utilizam energia para poder se movimentarem, né, poder mover os seus motores, então isso prejudicou um pouco também nesse aspecto, tá? E as regiões que foram as pioneiras, ou seja, as primeiras a terem indústrias em nosso país foram as regiões sul e a região sudeste, certo? Quando a gente for estudar sobre a região sudeste, a gente vai ver como ela é super desenvolvida, certo? Quanto a isso. E lá, a região sul, ela é a segunda região do país, é a segunda em quantidade de indústrias, né? Ela só perde para a região sudeste, que a gente vai ver que lá no sudeste tem muitas empresas, né? Muitas indústrias. Aí vocês têm na página 120, né? Falando sobre os tipos de indústria dessa região. Lá vocês podem encontrar indústrias de bebidas, indústrias alimentícias, né, que é a indústria de alimentos, indústria de madeira, de vestuário, que é o quê? Indústria de roupas, de calçados, indústrias têxteis, que são indústrias de tecidos, indústrias químicas e petroquímicas. São algumas dessas indústrias que nós temos lá na região sul, né? E é uma
região que possui um comércio muito desenvolvido. Se tem muitas indústrias, então é até mais barato, né, para as pessoas de lá comprarem os produtos da própria indústria, né, das próprias indústrias de lá, para poderem revender. Então, por isso também que o comércio é tão desenvolvido, certo? Lá na página 121, vocês têm algumas rodovias, ferrovias, vias náuticas e aerovia, né? São também componentes importantes da economia. Por quê? Se eu tenho uma fábrica, eu vou produzir algumas coisas e eu vou precisar levar essa minha produção para alguém revender. Por exemplo, se eu tenho, vamos dizer que eu tenho uma fábrica de biscoitos, né? Então eu vou levar o quê? Eu vou precisar que, por exemplo, as padarias, os supermercados comprem o biscoito. Então eu vou precisar transportar esses biscoitos para lá para poder ser distribuído, né? Então eu vou precisar das ferrovias, né? Em alguns casos só através das ferrovias, ou vou precisar das rodovias, tá? E nós temos aí, rodovias. As mais importantes são a BR-101, que passa próximo ao litoral, a BR-116, que atravessa todos os estados da região, a BR-376, que é conhecida como Rodovia do Café, que liga a capital do Paraná, Curitiba, ao oeste do estado. Ferrovias. As ferrovias são utilizadas principalmente para o transporte de produtos até os portos. O turista fica deslumbrado com a paisagem partindo de Curitiba até o porto de Paranaguá, pela estrada de ferro Graciosa, né? Essa estrada de ferro, ela além de levar, né, de colaborar para o transporte dos produtos, ela também é uma atração turística dessa região, tá? Vias náuticas. A navegação fluvial é feita principalmente nos rios Paraná, Itajaí, Jacuí e Ibicuí. A navegação lacustre é praticada nas lagoas do Rio Grande do Sul, principalmente na Lagoa dos Patos. A navegação marítima é muito importante para o comércio de exportação. Os principais portos são Paranaguá, São Francisco, Imbituba e Rio Grande. A parte da aerovia. Os aeroportos da região são bem aparelhados. Os 3 aeroportos mais importantes são Afonso Pena, em Curitiba, Hercílio Luiz, em Florianópolis e Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Certo? Então, agora nós vamos fazer as páginas 122 e 123, certo? Classe. Página 122. No primeiro, nós temos um quadro, né? E tem assim, sobre a região sul, complete a tabela com produtos de exportação e de importação. Quando a gente fala exportar, é vender para outro país. Quando a gente fala de importar, é o que a gente compra de outro país, certo? Então, nós temos esse quadro, né, que está dividido aí em 2 partes. Então, primeira parte, exportação, ou seja, aquilo que a região vende para outros, né, países, e importação, aquilo que ela vai comprar de outros países. Então, o que ela vende, né, o que ela exporta, nós temos carne, lã, são alguns desses produtos, madeira, celulose, né, retirada também das árvores
utilizada para a produção do papel, né? Carvão, cereais, tecidos e alimentos. Certo? Então, exportação, carne, lã, madeira, celulose, carvão, cereais, tecidos e alimentos, certo? De importação é aquilo que ela compra de outros lugares. Então, máquinas, acessórios industriais, né? É para utilizar nessas máquinas. Acessórios industriais, produtos químicos, e hospitalares e veículos, certo? Então, a parte da importação, máquinas, acessórios industriais, produtos químicos e hospitalares e veículos, né? Aquilo que a região produz e vende para outras regiões, tá certo? Lembrando, vocês podem pausar o vídeo para poder fazerem a atividade, tá certo? No segundo quesito, nós temos descubra e escreva o nome. Letra A, transporte mais desenvolvido da região, certo? Então, transporte mais desenvolvido da região é o transporte rodoviário, tá? Então, rodoviário, certo? Estou escrevendo assim porque é o certo da gente escrever nesses quadrinhos com letra de forma, não é? Letra bastante. Letra B. Rio por onde a navegação fluvial é feita. Rio Paraná, certo? Paraná. Lembrando, cada letra num quadrinho, tá, gente? Letra C. Navegação importante para o comércio de exportação. Marítima. Então, marítima. Certo? Vocês vão colocar, né, lembrando, cada letra no quadrinho desse, tá? Vocês podem pausar o vídeo para poder fazer um preenchimento melhor desse quadro, desses quadros, tá certo? E agora nós vamos para a página 123, tá? Então, nós temos assim, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Principal riqueza mineral do Sul. 2. Riqueza mineral do Paraná. 3. Suas folhas servem para fazer bebida. E 4. Estado onde encontramos as maiores reservas de carvão do país. E nós temos as opções erva mate, Santa Catarina, carvão e xisto betuminoso. Essa erva mate, ela se encaixa em qual frase? Na frase 3, né? Suas folhas servem para fazer bebida. Então, número 3, que no caso é o chimarrão, tá? Santa Catarina
se encaixaria o quê? Número 4, que é onde tem estado onde encontramos as maiores reservas de carvão do país. Número 4. Carvão é o quê? Principal riqueza mineral do sul. Então, número 1. Xisto betuminoso seria o quê? Riqueza mineral do Pará. Número 2. Ordem 3, 4, 1, 2, tá certo? Do terceiro. E agora, nós vamos para o quarto, tá? Vou botar aqui os quadrinhos. Certo? E nós temos assim: como coloque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. A atividade mais importante da região sul é a agricultura verdadeira, não é? Na região sul cultivam-se a extração de petróleo falso. O estado do Rio Grande do Sul possui paisagem natural muito boa para a criação de gado bovino verdadeiro, né? Que lá, tanto é que o maior rebanho é o bovino. No Paraná, destaca-se a extração de petróleo falso, tá? Então, ordem VF, VF, certo? E agora nós vamos fazer o quinto. No quinto, nós temos assim: complete o quadro de acordo com o que estudamos. Tá? Eu vou colocar a terceira parte aqui. Eu vou só ver aqui por conta do tamanho, tá? Porque tem alguns quadros que tem mais informações e outros têm menos, tá? Então, principais produtos agrícolas. Então, nós temos o quê? Soja, trigo. Temos também café, fumo, uva, milho e algodão, tá? Produtos agrícolas são aqueles que vêm da agricultura, né? São aqueles produtos que são plantados, certo? Tipos de gado, né? Nós temos lá o bovino, só relembrando, né? Bovino, criação de bois, né? De vacas, suíno, criação de porcos e ovino, certo? Mata de onde se extraem cedro, pinheiro e imbuia. Então, nós temos o que? Mata das araucárias. Então, primeiro, esse passinho, né, do quadro: soja, trigo, café, fumo, uva, milho e algodão. Segundo quadro, que é tipos de gado: bovino, suíno e ovino. E o terceiro, mata de onde se extrai cedro, pinheiro e imbuia, mata das araucárias, certo? Ou mata dos pinhais, também você também pode escrever, tá? Então está aqui a nossa atividade, né? E hoje nós ficamos por aqui.
Na próxima aula, nós vamos continuar, né, para continuar, que ainda tem alguns aspectos dessa região para nós estudarmos, tá certo? Então, beijo para vocês, fiquem todos na paz, bom fim de semana, né? E até a nossa próxima aula.